Meus irmãos, vamos então dar sequência à exposição da Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Hoje nós vamos fazer uma análise geral desse texto e quarta-feira que vem nós estaremos aprofundando mais um pouco esse texto. Essa semana eu conversando com o reverendo Ludgero Bonilha, e ele disse que está expondo os salmos na igreja dele, e há momentos quando você está fazendo uma série expositiva que é como que uma pedra está no caminho. Você para no texto, é um texto difícil, é um texto que não é tão simples de interpretar, e aí você tem que gastar um tempo pesquisando, orando, buscando orientação. E esse texto de Tiago aqui talvez seja um dos textos mais difíceis da carta. Tem algumas nuances interpretativas aqui que merecem uma consideração mais profunda nossa. E ao mesmo tempo é um texto muito solene, porque ele fala das guerras e dos conflitos na igreja. Então é um texto solene, um texto que deve chamar a nossa atenção, porque Tiago está trabalhando um assunto extremamente atual, extremamente relevante para a igreja dos nossos dias. Então hoje nós vamos fazer assim uma análise geral do texto, e aí eu quero, com a graça de Deus, quarta-feira que vem, me deter de novo sobre esse texto com os irmãos e fazermos uma análise mais profunda, mais exaustiva do texto, tá certo? O nosso objetivo aqui não é correr, não é estar simplesmente batendo a capa do livro de Tiago, é aprendermos juntos. Então a palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmã Damares, nos eleva a Deus em oração. Amém, amém. O tema do nosso estudo, irmãos, é guerras, conflitos e mundanismo
qual a sua origem? Guerras, conflitos e mundanismo, qual a sua origem? Quando a gente olha para esse texto aqui, nós levantamos algumas perguntas. Por que será que existem tantos conflitos no mundo? Por que será que existem tantas guerras no mundo? Nós poderíamos aqui elencar algumas guerras, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. O número de mortos, o número de pessoas que foram destruídas é incrível. Por que há tantas guerras, tantos conflitos? Seja na família, na igreja, entre países e até mesmo em nós, que Tiago vai levantar aqui. Tiago vai falar aqui de guerras, de conflitos que acontecem não só entre países, que acontecem não só no seio da sociedade, na igreja, mas uma guerra que acontece dentro de cada um de nós. E ele vai levantar a questão da origem desses conflitos. Qual é a origem desses conflitos? Eu queria chamar a sua atenção para o texto aí, quando ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? A expressão aí, entre vós, ela pode ter três significados. Ela pode estar nos levando para três direções. A primeira é que Tiago poderia estar falando aqui de guerras que acontecem na sociedade. Talvez Tiago estivesse chamando a atenção para a guerra entre nações, entre países, entre sociedades. Esse é o primeiro significado. O outro é que Tiago estaria chamando a atenção aqui para a guerra na igreja como um todo, a igreja enquanto corpo. Poderíamos interpretar desse jeito. Só que quando nós olhamos o texto à luz do seu contexto, e é importante os irmãos aprenderem uma frasezinha que a gente aprende no seminário e que tem que sair de lá com isso na cabeça. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Todo texto ele tem um contexto que vai lhe dar a base para você entender. O contexto pode ser imediato ou pode ser um contexto mais longínquo, mas ele tem um contexto. Então nunca você pode pegar um versículo e interpretar ele isoladamente. Nunca. Nunca faça isso, porque você comete erro e você vai construir heresia. Então o certo é quando você lê um texto, quando você lê um versículo, você procurar entender ele dentro do seu contexto, naquele capítulo, naquele livro, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e aí você vai ampliando a sua visão. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós fomos criados em uma cultura evangélica onde a gente fica pegando textos isolados, onde a gente fica observando os textos isolados. Quer ver uma das maiores pragas que aconteceu na igreja evangélica brasileira? A caixinha de promessa. A pessoa, os crentes hoje, não sei se tem muito, mas antigamente tinha muito isso, a caixinha de promessa. Uma caixinha pequenininha, com 366 versículos, só promessa, só bênção, só coisa boa. E aí você orava e tirava um versículo e Deus falava com você. Isso aí é uma praga, porque são textos tirados do seu contexto. Um exemplo claro é o texto lá do profeta Isaías, quando diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: ser forte. Quantas vezes a gente já ouviu pregação sobre esse texto? Quantas vezes a SAF, o PH, os trabalhos da igreja colocam esse texto assim, como um texto maravilhoso. Vai lá para o contexto, para você ver o que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. Depois dá uma olhadinha, para você ver que é um texto idólatra. É um texto idólatra. Diga, Damares.
Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a gente coloca no carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que você não vai ver o contexto que Paulo está dizendo que passou fome, frio, dificuldades, e ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância, situação. Então, quando a gente olha no contexto, a ideia que Tiago está falando aqui de onde procede guerras e contendas que há entre vós, o contexto aqui, Tiago está falando da liderança. Ele vem discutindo sobre a liderança no capítulo 3. E aí, porque nós temos aqui, meus irmãos, essa divisão em capítulos e versículos na nossa Bíblia, às vezes quebra a linha de pensamento, né? Você acha que mudou o capítulo, mudou o assunto. Mas o texto original não tinha capítulos. É um texto só. Então, Tiago está falando aqui da liderança. Os líderes, eles estavam em pé de guerra, em conflito. E aí ele vai chamar a atenção e dizer assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Entre vós, os líderes. Aqui não está falando de uma guerra na igreja, nem de uma guerra na sociedade ou entre países. Ele está falando dessa guerra, desse conflito com a liderança da igreja, entre a liderança da igreja. E aí, meus irmãos, Tiago está atacando as raízes de todos ou da maioria dos problemas da igreja. Aqui. Ele faz uma pergunta e nessa pergunta de Tiago, ele vai pegar a raiz do problema da igreja. Quando eu digo aqui que Tiago está falando da liderança, mas isso não significa dizer que o texto não se aplica à igreja como um todo. Porque quando a liderança está em pé de guerra, a igreja é quem sofre as consequências. A igreja é quem vai pagar o preço. O rebanho é que vai ser dividido. O rebanho é que vai sofrer por causa de um conflito, de uma guerra interna da liderança. Então ele diz assim: de onde? De onde procede guerras, contendas, os conflitos que há entre vós, os líderes? Então ele toca no problema, na raiz da igreja. A palavra guerra aí, meus irmãos, é muito interessante porque traz a ideia de um conflito armado. A ideia do texto original é um conflito armado. Aí não era uma discussãozinha besta, não. É claro que alguns intérpretes entendem que Tiago está usando uma expressão muito forte, mas que não chegou a esse nível. Ele está chamando a atenção para a gravidade do problema, mas não chegou ao nível dos irmãos pegarem arma, dos irmãos irem para a bala ou para a faca, como diria o nordestino. Mas a palavra que ele usa é essa, é uma palavra forte. Então, guerras é um conflito armado. Contendas são problemas com doutrinas e costumes. Quando ele diz guerras e contendas, ele está falando guerra em uma briga que poderia chegar ao ponto dos irmãos pegarem arma, um contra o outro. E quando ele está falando de contenda, ele está falando das brigas teológicas, doutrinárias dentro da igreja ou no seio da liderança. Diz assim: pastor, como é que pode isso? No primeiro século? Pode, irmãos. Pode perfeitamente. Quantas reuniões de conselho que muitos só falta pegar em arma? Quantas reuniões de presbitério? Quantas reuniões de concílios da igreja? E os pastores mais antigos sabem muito bem. Tiago está chamando a atenção. O que é interessante na carta de Tiago, irmãos, é que ele é muito prático, ele vai direto no ponto. Ele vai direto na ferida. Tá certo? Ele não esconde. Agora, o ponto aqui para nós é: por que isso acontece? Por que há tanta guerra no seio da liderança e na própria igreja? Por que há tanta contenda? É isso que Tiago está levantando.
É isso que Tiago quer responder nesse capítulo. Diz assim, de onde procedem essas guerras, essas contendas que há entre vós? De onde? Aí ele responde, dos prazeres que militam na vossa carne. Aqui ele vai começar a trazer para nós, irmãos, a resposta para que a gente identifique a causa, a origem das guerras, dos conflitos, do mundanismo dentro da igreja. Então, eu queria chamar a sua atenção aqui para exatamente isso. Como é que a gente vai identificar essas guerras, esses conflitos, as contendas, o mundanismo na igreja? Qual é a fonte? Qual é a origem? Ele vai dar aqui, pelo menos, para nós, 5 coisas que demonstram aonde está a origem das guerras e das contendas no seio da igreja. Primeiro, versículo 1, ele vai falar sobre a natureza humana decaída. Olha aí o versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Carne aí, irmãos, não tem nada a ver com corpo. Carne aí não tem nada a ver com a nossa carne, né? Que os gregos consideravam como a prisão da alma. Carne aí tem a ver com a natureza pecaminosa. Tiago não está falando contra o corpo. Tiago está falando contra a natureza que todos nós já nascemos com ela, que é a natureza pecaminosa. A natureza que nós herdamos do nosso pai Adão. A natureza adâmica, essa natureza corrompida. Aquilo que Davi vai dizer no Salmo: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Então Tiago está chamando a atenção e dizendo para nós que a origem de todas as guerras, de todos os conflitos, de todas as contendas, do mundanismo dentro da igreja, dos irmãos muitas vezes estarem quase que pegando em armas, matando um ao outro, é essa natureza pecaminosa que nós carregamos, que mesmo depois de convertido ela continua aí, mesmo depois de crente, mesmo depois de salvo, essa natureza, o homem velho, ele continua aí, ele tem que morrer, ele tem que estar sendo crucificado todos os dias, mas essa natureza está aí. Então, é muito interessante quando a gente olha, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 17, quando o apóstolo Paulo vai falar dessa guerra que existe entre o espírito e a carne, entre essa nova natureza que Deus nos dá, quando Ele nos salva, quando Ele nos regenera, e essa natureza velha, antiga, pecaminosa, que vive a fazer guerra contra as coisas de Deus. Contra as coisas de Deus. É muito interessante que a gente às vezes esquece dessa natureza pecaminosa, né? A gente acha que uma vez que se converteu, se tornou anjo. E aí a pessoa está vivendo agora em outra dimensão e não peca mais. Ela não tem mais uma natureza corrompida. E aí faz lembrar aquela historiazinha do escorpião e da rã, que vocês conhecem. Diz que o escorpião estava na beira de um rio, querendo atravessar o rio, e ele viu a rã e conversou com ela. Ô, comadre rã, me faça um favor de me atravessar esse rio. Aí ela disse: não, se eu levar você, você vai me picar e eu vou morrer. Ele disse: não, você acha que eu iria fazer isso? Se eu fizesse isso, morreria nós dois. E aí conversou com ela e ela caiu na conversa dele. Então ele subiu em cima, ela foi atravessando o rio. Quando vai chegando no meio do rio, o escorpião crava o ferrão. E aí, quando ela sente o veneno, ela diz assim: mas seu escorpião, por que você fez isso? Ele diz assim: é a minha natureza. É a minha natureza.
Então Tiago está chamando a atenção para isso aqui, irmãos. Ele está dizendo que a gente não deve, entenda bem, que a gente não deve ficar assustado, escandalizado, querer abandonar a igreja, querer sair da igreja quando vê as guerras e os conflitos, porque isso é fruto de uma natureza humana, depravada, caída, pecaminosa. E ele está chamando a atenção dos líderes, dizendo assim: vocês estão dando vazão à natureza velha. A natureza velha, ao homem velho, né? É tão triste, irmãos, quando a gente vê na igreja pessoas com tantos anos de crente, mas que a natureza não mudou nada. São pessoas rabugentas, pessoas difíceis de você lidar, pessoas extremamente pecaminosas, pessoas que não têm nenhuma transformação do espírito, pessoas que estão dispostas a pegar em arma, como diz aqui o texto, pessoas que vivem brigando, vivem de contenda. Não há nenhuma transformação, você não vê um crescimento na vida dela. E aí, sabe o que acontece? É outra historinha que eu aprendi quando criança na igreja. Essa questão da natureza pecaminosa são dois cachorros de raça, um mau e outro bom. E aí eles vivem brigando. E o que você tem que fazer? É deixar de alimentar um. Quando você deixar de alimentar aquele cachorro ruim, ele vai ficar fraco e não vai vencer o bom. A gente precisa, irmãos, ter cuidado para não estar alimentando a nossa natureza velha. Não estar alimentando o velho homem, a carne. Aqueles líderes estavam usando de expedientes pura e simplesmente humanos, pecaminosos, para chegar na liderança da igreja, para assumir a liderança da igreja. E com isso eles estavam alimentando o velho homem. Eles estavam usando, a gente vai ver aqui que eles não oravam. Eles não tinham temor a Deus. Eles não tinham comunhão com Deus. Então eles queriam estar na liderança da igreja com a força do braço da carne. Através de política, de guerra, de contenda, de disputa. E Tiago diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, meus irmãos? Senão dos prazeres que militam na vossa carne, que estão aí, olha, guerreando. Está lá dentro. Tá certo? Segunda coisa que Tiago vai chamar a atenção aqui, para essa questão da origem dos conflitos, é um desejo impulsivo. Não só a natureza pecaminosa que nós carregamos, os prazeres que militam na nossa carne, mas um desejo impulsivo. Versículo 2, ele diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Veja que coisa. Ele vai falar aí, meus irmãos, de um desejo impulsivo. E ele vai usar duas palavras. Primeiro, cobiça. Cobiça aí, a palavra cobiça tem o sentido de manter o desejo focado em alguma coisa. Aqueles homens estavam cobiçando o primeiro lugar da igreja. Os cargos mais importantes. E eles focaram, eles colocaram o olho naquilo ali, e eles não conseguiam ver outra coisa, eles estavam focados naquilo ali, a ponto de brigarem, a ponto de entrarem em contendas. Então havia um desejo, uma cobiça. Quando você olha para alguma coisa, e quando você só foca naquilo, aquilo ali vai se tornar no seu coração uma cobiça. Uma coisa é você olhar, é você admirar, é você até planejar em um dia conquistar aquilo, mas outra coisa é quando você foca em algo e aquilo ali vai se tornando uma cobiça no seu coração. Vai construindo aí uma espécie de trono no seu coração. Era o que estava acontecendo com esses homens.
um desejo forte, violento. E aí, quando você foca em algo, a ponto daquilo ali se tornar uma cobiça, o próximo passo que é a inveja. Ele diz aí que eles tinham inveja. Esse olhar focado, esse desejo focado em alguma coisa, levou a um zelo intenso por aquilo, a querer tomar o que é do outro. Irmãos, Tiago está falando aqui de líderes, de homens que estavam à frente do rebanho, de homens que deveriam ser exemplo, de homens que não deveriam ter o coração focado em outra coisa a não ser nas coisas de Deus, mas estavam preocupados com cargos, com status, com prêmios aqui. E isso, olha o que diz o texto, que é uma das complicações exegéticas desse texto. Ele diz assim: cobiçais e nada tendes. Aí ele diz o quê? Matais e invejais. Os intérpretes, eles se dividem aqui sobre essa questão do matar. Depois do matar, teria alguns manuscritos, traz um ponto final e não tem inveja. Dando a ideia de que, uma vez que eles desejavam aquilo, eles chegaram ao ponto de tirar a vida do outro para conquistar. E aí na nossa versão a ideia é que esse matar não seria literal, porque eles vão invejar logo na sequência. Mas veja que coisa, irmãos. Veja que coisa. Veja que ponto pode chegar o coração humano, a natureza humana decaída, a natureza miserável. Matais e invejais. Aqueles homens, por causa da cobiça, da inveja, esses desejos impulsivos no seu coração, eles poderiam chegar até a matar o seu semelhante, tirar a vida do outro. Isso é triste quando acontece no meio do povo de Deus. Quando acontece no meio do povo de Deus. Então, qual o resultado disso aqui? Dessa cobiça e dessa inveja? Até mortes. Mortes. E aí, irmãos, não é só... Vocês sabem muito bem que quando a Bíblia vai falar da questão de você matar o outro, de você ser assassino, não é só quando você empurra a faca ou quando você atira nele. Quantos irmãos na igreja que por causa de um cargozinho besta mata o outro, não quer saber mais dele, não fala mais com ele, não convive mais com ele, não tem mais comunhão, despreza completamente a outra pessoa? É um assassino. De repente, porque eu quero o cargo de Damares na igreja, e aí eu estou cobiçando o cargo de Damares, eu estou querendo puxar o tapete dela, e aí eu não estou conseguindo, então eu mato Damares. Damares para mim não existe mais. Me intrigo com ela, fiquei com raiva dela, não quero saber. Termina o culto, uma sai por uma porta, outra sai pela outra. Se o pastor mandar dar um abraço no meio do culto, vai cada uma para um lado. Matou, é assassino. Tiago está lidando com isso dentro da igreja, no contexto da liderança. Então a primeira coisa que ele vai nos dar como a origem do conflito é a natureza humana decaída, pecaminosa. Segundo, o desejo impulsivo. Agora, em terceiro lugar, frustrações diversas. Frustrações diversas são origens de guerras e de contendas no meio do povo de Deus. Olha aí a continuação, versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis.
Aqui é a primeira coisa que chama a atenção. Aqueles líderes não oravam. Não oravam. Irmãos, quando a nossa natureza humana, decaída, pecaminosa, está forte, está tomando espaço, é porque a gente não tem orado. É porque falta oração, falta comunhão com Deus, falta a palavra de Deus assumindo o primeiro lugar na nossa vida e um joelho dobrado diante do Senhor. Eles não pediam, eles não oravam, eles estavam buscando os cargos, buscando as coisas através da política, através de artifícios humanos. E como é triste isso no seio da igreja, irmãos. Quando a gente não ora mais para conquistar as coisas, para alcançar as coisas, a gente faz a política, a gente dá o jeitinho, a gente critica o governo lá fora, as estratégias do ímpio, e a gente usa as mesmas estratégias dentro da igreja, no meio do povo de Deus, no meio do rebanho de Cristo, e muitas vezes usando o nome de Deus. Achei interessante, o pastor Enoque colocou que no primeiro ano de ministério dele, ele foi para a reunião do sínodo, e quando chegou lá, alguém já foi dizer para ele quem seria o presidente eleito lá da mesa no sínodo. Então disse, olha, é fulano. E aí quando foi na hora da eleição, por infelicidade o pastor pediu para ele orar. Aí ele disse assim, irmãos, eu não vou orar não, porque eu já sei quem é o presidente, já está tudo armado, então orar para quê? Quantas vezes, irmãos, a gente vai para uma reunião de SAF e já sabe quem vai ser eleito? Para a reunião do conselho, para a reunião da igreja, já está tudo esquematizado, já está tudo feito nos bastidores. A gente só ora porque tem que orar, porque é a proforma, né? Fazer a média, dizer que Deus está no negócio, mas a gente já fez tudo antes de Deus. Era isso que Tiago estava condenando naqueles líderes. Vocês não pedis, vocês não dependem de Deus, vocês não oram a Deus. E o pior, olha aí o que ele diz aqui. Não tendes, porque não pedis. E aí, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Uma coisa é aquela turma que não ora. Outra coisa, talvez muito pior, é aquela turma que ora, mas com a motivação errada. Havia líderes que não oravam, que não eram crentes, que não tinha nada de Deus, que conquistava as coisas pela politicagem, pela engenhosidade humana, e havia aqueles que até queriam manipular Deus. Orava, fazia toda a cena, mas Tiago está dizendo que eles pediam mal. Eles tinham uma motivação errada. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Então aqueles homens estavam pedindo os cargos, estavam pedindo a liderança da igreja, mas Deus estava olhando para o coração deles e estava vendo que eles tinham propósitos errados. Eles pediam para esbanjar, para usufruir, para dar vazão aos seus prazeres. Irmãos, que diagnóstico perfeito de muitas guerras, conflitos que acontecem na igreja. Então ele chama a atenção para essa motivação do nosso coração. Quantas pessoas frustradas na igreja? Quantas pessoas dizem, eu estou aqui há 10 anos, pastor, ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me dá uns parabéns, ninguém me dá um cargo, fulano chegou e não tem nem um ano, já faz tudo e tal. Deus conhece o coração, querido. Deus sabe. Deus sabe por que muitas vezes nós fazemos determinadas coisas na igreja. Não tem nada de glória de Deus, é para glória pessoal. É para chegar assim e dizer, eu fiz.
É para chegar no final do ano e fazer um relatóriozinho e dizer assim: olha, eu fiz tantas programações, eu fiz tantas visitas, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Tem nada de glória de Deus. Porque quando é para a glória de Deus, você pode até fazer o relatório, mas você não está preocupado com o relatório. Um relatório não diz aquilo que está no seu coração. Não diz. E às vezes a gente se preocupa tanto com isso, né? A gente se preocupa tanto. E aí, às vezes a gente começa a mudar o foco. O foco são números. O foco é o meu nome, é a minha posição, é a minha sabedoria e não a glória de Deus. Esses homens pediam e pediam mal. E o desejo deles era dar vazão aos seus prazeres, era esbanjar. Era esbanjar. Está aqui a origem das contendas. Está aqui o problema na igreja. Precisa a gente chamar pregador de fora para diagnosticar, não. A palavra já está diagnosticando. Não precisa a gente orar e dizer assim: Deus, revela, Senhor, qual o problema da igreja? Senhor, levanta o tapete. Senhor, não, o Senhor está dizendo: olha aqui, meu filho, onde é que está os problemas da igreja? Dá uma olhadinha, faz uma análise. Quarto lugar, onde é que estava a origem das contendas, dos conflitos? A quebra da aliança com Deus. Versículo 3, ele diz assim, versículo 4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Infiéis. A palavra infiel aí, quem tem a versão atualizada vai ver que lá no finalzinho colocaram adúlteras. Porque a ideia aí que o autor está trazendo é exatamente a ideia do adultério. A relação entre Deus e o povo de Israel era vista como a relação de um esposo com a sua esposa. A relação de Cristo com a igreja é do noivo e da noiva. E quando a igreja, ela não está cumprindo o propósito para o qual Deus determinou, quando ela começa a usar os métodos mundanos, quando ela começa a ficar amiga do mundo, ela está adulterando contra ao seu noivo, ao seu esposo. Então ele diz assim: infiéis, adúlteros, adúlteras, vocês estão sendo infiéis para com a aliança do seu Deus. Por isso que as guerras e as contendas estão aí dentro. E aí, meus irmãos, essa figura do casamento é muito linda para nós, porque ela fala da nossa relação com Deus. Agora, quando é que a gente se torna infiel? Ele vai dar pelo menos duas coisas aí: a amizade com o mundo, e aí quando nós nos tornamos inimigos de Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, nós não podemos usar métodos mundanos no rebanho. Não podemos. Eu acho muito interessante uma pregação do Paul Washer, que é um dos maiores pregadores do mundo hoje. Ele vai estar no mês de fevereiro em Campina Grande, no Congresso Consciência Cristã, no VINAC. E Paul Washer, ele diz o seguinte: por que a coisa está tão feia na igreja evangélica? Por quê? Porque a igreja tem usado métodos humanos, métodos mundanos para atrair as pessoas. E se você usa métodos mundanos,
você vai atrair mundano. Você vai atrair pessoas que não vêm como fruto do novo nascimento, de uma transformação, mas vêm por outras coisas. Irmãos, eu não sou contra a gente fazer um encontro de casais, um encontro de jovens, um trabalho. Eu não sou contra. Eu só gosto de levar a reflexão de que, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com a essência dessas coisas. A gente tem que ter cuidado com a motivação. Por que a gente está fazendo? Qual a ênfase que a gente vai dar? Porque se as pessoas virem para cá, irmãos, por causa de um biscoito, por causa de um prato de comida, por causa de uma manipulaçãozinha psicológica que a gente faz, um fundo musical para ele chorar e se emocionar, a gente só vai ter isso. A gente só vai ter isso. Nós precisamos ter consciência de que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. Qual o problema dos encontros de casais e de jovens? Porque muitas vezes não tem nada de palavra de Deus, é só psicologia, é só palestra de autoajuda, é só motivação. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, para a gente não estar utilizando métodos mundanos, porque a gente vai atrair mundano. E quando a igreja está nesse concubinato com o mundo, ela se torna inimiga de Deus. Ela se torna completamente inimiga de Deus. Hoje tem igreja aí que termina o culto, o púlpito sai do canto, já é móvel, e vira uma discoteca. A igreja, acho que foi a Renascer, colocaram um ringue de boxe no púlpito para atrair os jovens. Uma luta de boxe no púlpito da igreja para atrair os jovens, e aí depois se pregava a palavra. Irmãos, a gente olha para a história da igreja e a gente não vê os apóstolos precisando estar usando desses artifícios. Precisou? Sabe por que a igreja faz isso? Porque falta o Espírito Santo no nosso meio. Falta oração, falta pregação, falta quebrantamento. Aí a gente tem que criar qualquer coisa. A gente tem que criar qualquer coisa para encher a igreja. Então o Tiago está dizendo, olha, cuidado, porque com essa amizadezinha com o mundo vai tornar você inimigo de Deus. Vai tornar você alguém que Deus odeia. Pesado, né? Mas é isso. Inimigo de Deus. Aqueles homens estavam se tornando inimigo de Deus. E o texto vai dizer mais na frente que Deus vai fazer guerra contra eles. Deus vai se levantar contra eles. Deus vai agir contra eles. O verso 5, ele tem aqui um dos textos mais difíceis de interpretar. Que eu acredito que eu vou trabalhar melhor isso quarta-feira. Porque ele diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A palavra Espírito aí, no texto original, no texto grego, irmãos, não há como você diferenciar se é Espírito de Deus ou Espírito do homem. No texto em português a gente coloca em maiúsculo, né? E aí você, toda vez que aparece em maiúsculo, você entende que é o Espírito Santo. Apareceu em minúsculo, é o espírito humano ou um espírito qualquer. Mas no texto grego aqui, você não tem essa definição. Então, existem duas linhas de pensamento. O Tiago está falando desse espírito humano que está em guerra, em inimizade com Deus. Diga, minha irmã. Na nossa versão em português aparece com a letra maiúscula, certo? Então, o Tiago está falando do espírito humano, que aí ele vai dizer que tem ciúme, e estaria de acordo com o versículo, logo em seguida, o verso 6, quando vai falar da soberba, vai falar dos problemas, dos pecados que está lá. O Tiago está falando do Espírito de Deus, que aí a versão atualizada das nossas versões colocou em maiúsculo.
Se for o Espírito de Deus, os intérpretes entendem que, como é que o Espírito de Deus pode ter ciúme, né? Pode ter esse sentimento tão baixo, né, que a gente acha. Só que a palavra ciúme aí é a ideia de zelo, que no Antigo Testamento sempre vai aparecer um Deus zeloso. Então, se for Espírito Santo, o Espírito de Deus está falando desse zelo, que quando a igreja ela está com amizade com esse mundo, o Espírito Santo, por causa do zelo que ele tem, ele não vai se sentir bem. Ele vai se afastar de nós. Ele vai fazer guerra contra nós. Tá certo? Então eu estou colocando para que você amanhã escute alguém comentando esse texto, e aí você já sabe, existe aqui uma diferença, porque no texto grego não há como, a olho nu, você dizer assim, é o Espírito Santo ou é o Espírito humano. O que vai determinar é o contexto. Tá certo? Então ele está dizendo aqui que nós devemos ter cuidado, irmãos, com essa quebra da aliança. Porque quando a igreja quebra a sua aliança com Deus, quando ela se torna infiel, quando ela se torna adúltera, quando ela faz amizade com o mundo, ela vai provocar essas guerras, essas contendas, esses conflitos. Porque você, irmão, guarda uma coisa. Se você perder o temor de Deus, você não teme mais a ninguém. Se você não respeita a Deus, se você não leva em consideração essa vida com Deus, você não respeita mais ninguém. É por isso que o líder nunca é neutro. Ou ele vai ser uma bênção, como a gente viu em Malaquias, ou ele vai ser uma maldição. Ou ele vai ser um profeta de Deus, ou ele vai ser um profeta do diabo. Ou ele vai abençoar a igreja, ou ele vai amaldiçoar a igreja. E o que é mais interessante, eu concordo com João Calvino quando ele diz o seguinte, que Deus muitas vezes permite um pastor infiel, um pastor descrente, um pastor que não é convertido na igreja para disciplinar a igreja. Deus permite. Deus permite um filho do capeta ir para frente do rebanho, o rebanho sofre para disciplinar a igreja. Você vê isso na história do povo de Israel, você vê isso na história da igreja naturalmente. Quando a igreja do Senhor, ela está sendo infiel, Deus permite muitas vezes que a liderança que vai lá para frente lhe oprima. Por quê? Para que ela se volte para o Senhor. Então é muito sério, irmãos, essa questão da liderança na igreja. Concluindo essa primeira parte do nosso estudo, versículo 6, ele vai falar sobre outra fonte, outra origem das guerras e contendas. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui está outra causa, soberba, orgulho, presunção, altivez, gente que quer aparecer, quer que o nome dele seja louvado. Irmãos, todos nós somos orgulhosos, eu e você. A gente tem que pedir a Deus todo dia graça e misericórdia para a gente não querer tomar o lugar de Deus, a glória que é de Deus, o louvor que é de Deus. A gente tem que pedir a Deus todo dia que nos dê a graça de fazer como João Batista, convém que ele cresça, que eu diminua. Sabe por quê? Porque o texto aqui é muito sério. Ele diz assim, Deus resiste ao soberbo. A palavra resistir aí, Deus faz guerra contra ele. Deus luta contra ele. Você já pensou você ter Deus como seu inimigo? Como aquele que vai lutar contra você? Ele está dizendo que o orgulhoso, ele faz isso. Ele está levantando aqui aquele texto lá de Provérbios, né? Ele está citando Provérbios. Quando o Senhor, lá em Provérbios eu acho interessante, porque aquele que é humilde, Deus exalta. Ao que é exaltado, Deus abate. Há muita gente, irmãos, precisando que Deus dê uma
uma cipuada segura, porque são orgulhosos. São orgulhosos. Irmãos, não há espaço para orgulho na igreja. Não há espaço. Porque todos nós somos pecadores, miseráveis, farinha do mesmo saco. Todos nós. Se um está na frente, se um está na liderança, é por pura graça e misericórdia de Deus. É pura graça. É pura graça. Não, o vaso é de barro. O vaso é de barro. Se tem alguma coisa de valor, é o ouro que está dentro, é o Senhor Jesus. Mas o vaso é de barro. E aí, a gente vê muitas vezes gente com tanta soberba, pisando no chão, meu Deus do céu, só falta não pisar. Esses homens aqui eram extremamente orgulhosos. Irritava Deus. Irritava o Senhor. E aí, qual a solução para esses conflitos? Versículo 7 ao 10, vamos ler para a gente concluir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu acho bonita essa expressão de Tiago, quando ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar aí é um termo militar. Traz a ideia de estar sob a autoridade. Quando você está sob a autoridade, você tem condições de realizar a tarefa. Ele está dizendo que você só vai conseguir enfrentar o diabo se você estiver debaixo da autoridade de Deus. Se você estiver protegido por Deus. Se você estiver sendo comissionado por Deus. Não catuca o diabo não, porque você pode levar uma rasteira grande. Agora, se você estiver debaixo da autoridade de Deus, se Deus estiver lhe mandando, aí sim. Ele diz aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você, não é por causa de você não. Ele vai fugir de você porque você está debaixo da autoridade de Deus, da proteção de Deus. Lembra a galinha no sertão, né? Você vai pegar o pintinho, ele corre para debaixo da asa da galinha, vai buscar ele lá. Vai pegar lá. O diabo não lhe pega porque você está debaixo das asas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz: olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Irmão, só há um meio da gente se chegar a Deus com muita eficiência: é a oração. É orar, é buscar a Deus. E ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sabe o que ele está dizendo aqui? As suas obras têm que ser puras. E o coração também. É a motivação e a obra. Não adianta só fazer. É fazer com as mãos limpas. É fazer com o coração limpo, com a motivação certa. Eu não estou fazendo para fulano, para Beltrano, para seguir. Eu estou fazendo para Deus. Eu posso levar pedradas ou receber elogios. Eu estou fazendo para Deus. Então ele diz: purifique, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Irmãos, a gente, principalmente presbiteriano, brinca demais. A gente ri demais. A gente conta piada demais. Quando a gente deveria chorar mais pela situação da igreja. Há muita carnalidade, irmão, dentro da igreja. Há muita carnalidade, há muito orgulho escondido nos corações, a começar da liderança. Porque não foi lembrado, porque não recebeu um tapinha, porque não cantou, porque o nome não saiu no boletim no dia do aniversário. Você está achando que é tão simples assim, é?
Eu já recebi ligação no gabinete aqui da igreja, a pessoa só faltou me esculhambar, porque eu esqueci de botar o nome dela no boletim. E não sou nem eu que coloco, é o secretário. E o nome dela não estava na relação dos aniversariantes. Alguém esqueceu, ou o computador. Ah, ninguém me valoriza, ninguém liga para mim, meu nome não saiu no boletim. Meu irmão, minha irmã, se alegre porque seu nome está escrito no céu. Não é no boletim da igreja, não. Então, a gente precisa chorar mais. E esse último conselho dele aí: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhe-se. Ao humilde, Deus exalta. Ao exaltado, Deus humilha. Então Tiago diz assim: vocês que têm chamado para a liderança, vocês que têm chamado para estar na frente, humilhe-se, meu filho, se quebrante, seja servo, seja um criado, que no tempo certo Deus vai lhe exaltar. A gente precisa dessa mensagem hoje. Eu preciso, você precisa. Todos os dias a gente diz assim: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus.